Fala galerinha, beleza? Tranquilo? Então, eu sou o Edson, o seu professor de História, né? Vamos dar sequência aqui ao conteúdo, vamos falar sobre o segundo governo de Getúlio Vargas, tá bom? Que vai aí de 1951 a 1954, tá bom? Tranquilo? Vamos ver os principais aspectos desse governo, politicamente, economicamente, socialmente, tá bom? E vamos ver como que esse governo entra aí em desfecho, tá bom? Tranquilo? Então, para você ficar ligado, para você saber um pouquinho mais sobre esse assunto, vamos comigo? Acompanhar o conteúdo? Presta atenção e vamos junto, galera! Vambora! Então, pessoal, para a gente entender como que aconteceu o governo Vargas perfeitamente, né? Esse segundo governo Vargas na década de 50, a gente precisa entender e lembrar, né, um pouquinho do momento anterior, como que ele sai do poder e por que ele volta ao poder, né? Lembrando aí que o último governo de Vargas aí até 45, né, que acabou em 45, foi um governo ditador, né? Foi a ditadura civil do Estado Novo, e isso, galera, deixou ali marcas sérias na política brasileira, tá? Mas ele, diante de muita pressão para sair do governo, Vargas articulou um plano em que ele assumia o protagonismo mais uma vez, né? Ele renunciou ao cargo, já pensando aí estrategicamente em um possível retorno aí ao poder nas eleições seguintes, tá bom? Então ele renuncia ao cargo e convoca as eleições aí em 45, né? E aí você vai ter dois grandes candidatos, Eduardo Gomes, e você vai ter Eurico Gaspar Dutra, né? O Dutra havia ali participado da articulação do Estado Novo, né? Querendo uma aproximação com os regimes totalitários na Europa, o nazifascismo e tudo mais. Era um cara muito de direita, né? Mas era um cara aí que não era um intelectual, né? Longe de ser, né? O Dutra não era um popular, né? Como a gente viu na aula sobre o Dutra, ele não tinha muito carisma, entendeu? Então o Dutra ele vai vencer as eleições em 45 e assumir em 46 muito por conta do apoio de Vargas, né? Vargas vai ali fazer uma jogada política, uma articulação dos partidos, dos dois candidatos, e vai ceder apoio ao Dutra. E com esse apoio, Dutra vence as eleições e assume o governo em 46. E fica aí de 46 a 51. Nesse momento, esse governo de Dutra ele acaba sendo um primeiro passo para a redemocratização do país, né? Inserir o país num novo modelo e apagar ali aquela história da ditadura que o Brasil tinha sofrido de 37 a 45, do Estado Novo, né? Então essa redemocratização... Meu Deus do céu, quase não sabe. Esta redemocratização ela vai acontecer sob um viés muito liberalista, mas vai acontecer no governo de Dutra. E por trás dos panos, né, por trás ali do cenário político, o Vargas continua na ativa, né, continua dando conselhos, não sei o que, ele continua participando da política brasileira, mas em off, né, ele não está ali ativamente à frente do cargo, mas ele continua no jogo político. O objetivo dele é angariar as eleições de 1950, tá bom? E quando ele volta em 50 para participar das eleições, ele volta aí massificando o discurso trabalhista, né? Daquelas medidas trabalhistas que ele foi promovendo lá atrás, lembram? Lá atrás no seu governo? Pois é, o CLT, né? Os direitos trabalhistas, ele vai se ancorar no trabalhismo, no discurso trabalhista, para poder angariar o apoio aí da população e se reeleger, tá bom? E não é à toa, ele vai fazer isso, né? Essa aliança vai fazer uma aliança PTB-PDT, né? E essa aliança PTB-PDT é que vai fazer com que ele tome aí a maioria dos votos em 50 e seja reeleito, assumindo aí em 51, tá bom? Foi um processo eleitoral bastante conturbado, né? Vargas atropela a concorrência, que também não era muito carismática, e o Vargas, por mais que tivesse empreendido uma ditadura aí como a última experiência do governo, ele também promoveu medidas para os trabalhadores, então isso ficou na memória
da população trabalhadora. E durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, né, fortaleceu-se aí o discurso do trabalhismo do Vargas. Né? Quando ele volta nas eleições, ele enaltece esse discurso do trabalhismo até de uma forma para tentar apagar um pouco as memórias do Estado Novo, as memórias da ditadura, da perseguição, né, da agressividade, que é uma ditadura, que é comum de toda ditadura, seja ela civil ou militar. Né? Falta de liberdade de expressão, né, pena de morte e tudo mais, tá bom? Então é isso importante. E aí não tem jeito, né, queridos? Vargas vai ser eleito democraticamente, né? Ele vai ser eleito aí novo presidente do Brasil em 50 e vai assumir aí em 1951, tá bom? 1951 Vargas assume e toma posse aí do governo, tá bom? E nesse governo Vargas vai promover importantes realizações, como por exemplo a criação da Eletrobras ali, nesse ambiente da energia do país, né, que já havia sido uma prática do governo Dutra, né, trabalhar com energia, favorecer esse setor, né, mas também a criação da Petrobras, através, por exemplo, de uma comoção popular na campanha do Petróleo é Nosso. É isso aí. O nome da campanha chamava-se O Petróleo é Nosso, que tentava garantir, né, como é que eu posso dizer? A hegemonia do Estado, do governo, na exploração do petróleo. Né? E não entregar a exploração, essa atividade, nas mãos de empresas estrangeiras. Mais uma vez, olha aí, enaltece-se o caráter nacionalista do governo Vargas. Assim como vimos aí nos governos anteriores, né, do Vargas, lá na era Vargas, década de 30 e 40. Perfeito? O Vargas continua tendo um caráter nacionalista, preocupado com a economia interna do Brasil, preocupado com a evolução dessa economia, com o crescimento de um mercado interno, com o crescimento do nosso valor econômico. Beleza? Então, através da campanha O Petróleo é Nosso, ele vai fazer uma grande comoção da população em torno dessa campanha, que vai defender o discurso da exploração estatal do petróleo, tá bom? E a partir dessa campanha cria-se então a tão amada aí, né? A tão falada, tão famosa Petrobras, né? Eletrobras, Petrobras, olha aí como é que tá tudo ligado aí nessa esfera estatal de Vargas, né? A Petrobras, ela vai ser uma companhia do Estado, do governo, criada pelo governo, pertencendo ao governo, para explorar o petróleo, para extrair o petróleo, que é um combustível fóssil, né? E a partir daí ser transformado em diferentes produtos finais, né? Então isso é importante. Mas além da Petrobras, que está aí até hoje, né, e passando por muitos problemas, muitos escândalos de corrupção, dados os diferentes governos que atravessaram, passando por iniciativas de privatização, o que é péssimo, porque significa necessariamente perda de dinheiro para o Brasil, né? Perda de poderio frente a uma empresa tão grande no mundo, né? A Petrobras é uma empresa gigantesca no mundo, tá? Então isso é importante de deixar claro. Mas uma outra coisinha também criada por Vargas é muito interessante, que é o BNDE, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, né? Vai aparecer na sua tela, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, beleza? O que é isso, né? É um banco que vai buscar fomento, vai buscar recurso para investir justamente no setor econômico interno nacional. Hoje esse banco ele ganhou uma letrinha a mais, né? Que é o S, né? S, aí fica BNDES. Por quê? Social, inclui-se o social nesse nome. Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Porque esse fomento, esse recurso que vai sendo acumulado nesse banco, ele vai ser usado para investimentos na sociedade brasileira como um todo, tá bom? Nas iniciativas da sociedade brasileira. Uma coisa importante de se destacar desse segundo governo Vargas, galera, é o caráter populista do governo, tá bom? O que é
populismo, né? O conceito de populismo está ligado ao entendimento de governos que manobram uma massa, um controle das massas, através de discursos que favorecem os interesses dessa massa, mas são meramente feitos para o controle dessas massas e, no final das contas, não atende perfeitamente às necessidades do país, tá bom? Então o governo Vargas vai atuar bastante nesse setor, tá bom? Do populismo, nesse ambiente populista, tá bom? Esse segundo governo Vargas vai ter essa marca bem característica. Uma outra questão importante, pessoal, é o setor econômico, né? Falamos aí das grandes empresas, né? Da Petrobras, Eletrobras, BNDE, né? O setor econômico ele tem um importante papel nesse governo de Vargas, porque o objetivo do Vargas é o mesmo que era lá atrás, né? Efetivar a indústria brasileira, né? Tornar ela efetiva, tornar ela grande, potente. Isso é importante, né? Porque essa indústria brasileira está carregada de um nacionalismo que é comum ao governo de Getúlio Vargas, tá bom? Inclusive, pessoal, para fomentar essa indústria era utilizado sobretudo o capital proveniente da economia cafeeira, né? Lá, os lucros provindos do café eram utilizados para o fomento dessa atividade industrial, da criação dessas indústrias. Foi até criado naquela época o CNC, que é o Conselho Nacional do Café, né? Que representava aí uma tentativa de controle de preços, de organização da produção, né? De organização da economia cafeira, né? Já que o café representava a base econômica até então, né? E muito importante para o incentivo da industrialização brasileira, tá bom? Então o papel do Vargas era muito importante para a indústria, foi muito importante para a indústria, tá? Para fomentar essa atividade industrial. Um dos problemas aí que se encontrou no governo Vargas, né? Por exemplo, quando ele botou aí o João Goulart como ministro da... como à frente do Ministério do Trabalho, o ministro do Trabalho, né? E o João Goulart propôs aí 100% de aumento do salário mínimo. Galera, vamos botar uma coisa bem clara aqui. Sempre que se fala em favorecimento dos trabalhadores, né? Aumento salarial dos trabalhadores, a ala empresarial fica tinindo, né? Fica furiosa. Porque significa que esses trabalhadores, esses empresários, eles vão perder mais dinheiro, né? E eles não querem isso, não é isso? Então, na verdade, toda uma ala conservadora da política brasileira se revoltou contra Getúlio Vargas a partir dessa medida do João Goulart de aumento de 100% do salário mínimo, dizendo que isso era inconstitucional, dizendo que isso era prejudicial para a economia, que ia criar um déficit muito grande e tudo mais. Só que esse não foi o verdadeiro problema do governo Vargas, tá bom? A partir daí, né, o governo já enfrentava muitos problemas, pressões militares para Vargas abdicar, né? Havia o medo de que Vargas fosse entregar o Brasil ao comunismo, né? Por conta aí dessa questão das leis trabalhistas e tudo mais, dessa aproximação do trabalhador que o governo foi empreendendo, né? Mas, na verdade, o governo Vargas não era um governo de esquerda, muito pelo contrário, né? Estava bastante alinhado ali com os países liberais, de certo modo, tá bom? E não com a União Soviética. Lembrando que a gente está falando de um contexto de Guerra Fria, tá, pessoal? Guerra Fria. A maioria dos países ali se alinhavam aos Estados Unidos ou à União Soviética. Lembra disso? Falamos disso na aula de Dutra, não foi? Então, como falamos na aula de Dutra, o Brasil estava muito alinhado com os Estados Unidos e esse alinhamento agora não vai diminuir, né? Vai haver uma valorização nacional muito maior do que em Dutra, mas esse alinhamento não vai diminuir. Então, na verdade, o que a gente tem ali é uma pressão muito grande dos militares também, não só dos militares, né? Mas até de pressões internacionais, mas principalmente dos militares pelo fim do governo de Getúlio Vargas. E Getúlio vinha atravessando essas pressões de um modo muito delicado, tá bom? E aí vai acontecer um problema muito grave no governo que vai... o seu principal opositor, aquele que batia mais no governo do Vargas, que reclamava mais, que representava o partido
da UDN, né, União Democrática Nacional, né, era o Carlos Lacerda, um jornalista opositor ao regime de Vargas. E o Carlos Lacerda vai sofrer um atentado, galera. É isso aí, ele vai sofrer um atentado, mas nada vai acontecer com ele. Ele vai sofrer um mero acidente no pé. Mas o seu segurança, seu assessor, enfim, ele vai ser atingido e vai morrer. E nesse caso, o atentado contra Carlos Lacerda vai ser vinculado ao Vargas, né? Embora o Carlos Lacerda não sofra nada, o atentado acontece e ele vai ser vinculado ao Vargas. O próprio Carlos Lacerda vai acusar o Vargas de ter sido o mandante, porque vai se descobrir que aí, na verdade, quem fez o atentado, né, quem promoveu, foi o chefe da segurança do Getúlio Vargas. Então, nesse sentido, evidentemente, né, vai ser vinculado ao Vargas como mandante do assassinato. E isso vai culminar aí com o aumento das pressões para a saída do Vargas no poder, pressões populares e tudo mais, né? E aí entra aquela velha questão, né? A frase do Vargas: saio da vida para entrar para a história. Vargas deixa uma carta de depoimento, tá? Essa carta aí, ela fala um pouco, né, sobre esses momentos finais do Vargas, é um discurso dele, onde ele diz essa frase que deixa a vida para entrar para a história. Dessa forma, ele acaba cometendo suicídio. Muita gente questiona o caráter de suicídio por ter sido uma coisa condicionada, né, que levou ele a fazer, mas os fatos mostram que foi um suicídio, uma estratégia de Vargas aí, ao deixar o poder em 1954, quando na verdade o governo dele só acabava em 55, mas ele já sofria as pressões para a renúncia nesse momento, né? Então, até hoje, se vocês forem visitar lá o Museu da República, hoje em dia, né, no Palácio do Catete, que era naquele momento a sede do governo, vocês vão ver lá o quarto do Vargas lá com o pijama que ele usava no dia do suicídio, com a marca do tiro, a arma que ele usou, a carta testemunho do Vargas, tudo lá preservado até hoje, tá bom? Vale a pena. E claro, tem filme aí novo brasileiro, né? Getúlio, né? Vale a pena assistir também esse filme para poder ilustrar mais sobre esse assunto. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Mas se ficar qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo que eu vou esclarecer vocês, tá bom? Fiquem bem e não esquecem, galera, deixa o like aí no vídeo, tá bom? Deixa o likezinho aqui e se inscreve no canal, por favor, tá bom? Cara, isso vai me dar uma força gigantesca, tá bom? Assim eu consigo saber se estão gostando, se não estão gostando, o que precisa fazer para melhorar, tá bom? Então deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, galera! Beijo nos corações, fui!